E aí, pessoas, bem-vindo a mais um Standard Básico, episódio que eu falo sobre Standard, aqui no canal, né, que tem o apoio da Citadel. A fachada da Citadel, eu sempre gosto de mostrar porque eu acho muito bonita, mas lembrar, né, então que a Citadel apoia essa série, a Citadel que faz Standard todas as quintas-feiras, inclusive, né, então o dessa semana, popularmente chamado de amanhã, já está com rotação. Vamos falar de listas novas, então você pode usar lá na Citadel. Lembrando, né, a Citadel que fica próximo ao metrô Santana, na zona norte de São Paulo. Então você sai do metrô, é rapidinho para chegar naquela fachada muito bonita que eu sempre gosto de destacar. Bom, então é isso. Vamos pro vídeo e até já. Bom, o tema de hoje é... Acho que eu tinha falado já antes que eu queria falar sobre decks budget e tal, porque eu vou ser bem sincero, né? Normalmente eu tento planejar os vídeos do mês sabendo onde tem ganchos e tal, e aonde podem não ter ganchos, inclusive, etc, etc. E eu esperava assim, falei, cara, o standard básico sai na quarta. A edição vai entrar no mall na terça-feira. Tem um challenge na terça, mas eu não espero necessariamente que tenha tantas coisas novas, porque, em cima da hora assim é difícil de pegar carta, tal, etc. Ainda que Shocklands sejam muito fáceis, né, porque é um reprint e tal. Mas eu não espero muita coisa nova, então eu vou encaixar aqui um assunto sobre budget. E depois eu começo a falar sobre coisas novas, etc. nas próximas semanas. Não foi o que aconteceu. Esse é o primeiro challenge que teve, tá? Então tá com cheiro de novo, sabe? Tá com viço ainda. E ele tem muitas listas interessantes, então não vou poder ignorar ele. Falar sobre budget vai ser na próxima semana, tá? Então na próxima semana eu vou entregar para vocês várias listas budget, para quem quiser começar a jogar no Standard, às vezes começar a sua comunidade e tal, que é bem legal. Mas esse primeiro challenge tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre, e eu realmente achei bem legal. Bom, esse challenge então, se não me engano, ele começou 4 da tarde, eu acho, ou 3 horas da tarde, eu não lembro. Terminou à noite, né? E essas aqui são as listas dos 32, obviamente estará na descrição. Lembrando, você pode também começar a seguir o canal, entrar no Apoia-se, que sempre tem conteúdo bacana, exclusivo e tal, etc, etc. Mas esse challenge teve, para mim, o que é o T2, pelo menos na primeira semana que a gente pode falar. Então, é um misto de listas que perderam muito pouco. Então, quando a gente fala de Zet Prowess, quando a gente fala de Zet Cauldron, a gente está falando disso. Decks que receberam uma repaginada e que podem ficar interessantes de novo. Eu acho que o Esper Pixie é o melhor exemplo. E algumas coisas novas também que apareceram num primeiro momento, que era o que eu não esperava. E fiquei muito feliz que aconteceu. Bom, aqui na questão de metagame, Dimir é um deck que apareceu muito, Prowess é um deck que apareceu muito, 2 decks que eram muito bons antes da rotação, 2 decks que não perderam o seu core básico, sendo que quando a gente fala de Zet, entre Prowess e Cauldron, a gente tem 7 Zets nesse top 32. O Zet perdeu pouquíssima coisa. Tá? Então, se a gente pegar aqui a lista do campeão, do Universe, é uma lista bem padrão, né? O Draconautic Engineer ir pro main deck é um movimento muito esperado, por conta de que o Zet ele perde a Voldaren Thrill-Seeker, então abria meio que espaço aqui para o Engineer. O Engineer é um finalizador de jogo? Não. Ele mexe mais com sinergia, ele tem mais a ver com jogo longo e tal, mas caso você tenha Vivi, é uma maneira de vencer o jogo, sim, porque basicamente vira 4 manas fazer dragão, 1 mana dá ímpeto pro dragão, mais marcador pro bicho e tal, etc. Então você pode fazer algumas mesas interessantes por conta disso. Mas aqui é bem padrão, tá? Quem vai aparecer muito é Starting Town. Então essa lista tá usando 4, tem listas que estavam usando 2 e tal. Tá usando 2 Sanctuary, mas 22 terrenos. Assim, pra quem tá jogando de Cauldron, tanto o Cauldron quanto o Prowess, acho que a gente tem algumas listas de Prowess legais aqui, ó.
tão bem padrão, sabe? É isso, é colocar Starting Town. Eu acho que esses decks conseguem jogar com menos do que 4 Starting Towns, tá? Eu acho que dá pra jogar com 2, tal, etc. Eu não acho a carta ruim, mas você fica cheio de Fast Land e tal. Mas assim, a Core Izete, pra quem tá assim, meio perdido, assim, porra, não sei o que montar, tal. Você gostava de Izete antes da rotação? Então, continua, é um ótimo caminho, tá? São decks diferentes do que a gente tinha antes do ban, né? Esse daqui é um pouco mais parecido, mas ele é mais lento. O outro é mais rápido. Curiosidade é que ambos os decks conseguem usar Cauldron por causa de Vivi. Tá? Então no Prowess também. Pô, um Vivi caiu no cemitério, você faz Cauldron, exila ele e sai fazendo um monte de coisa. Mas uma lista é mais agressiva, que é o Cauldron, e a outra é mais mid. Tá? Inclusive, spoiler, vai sair conteúdo sobre Zet Cauldron em breve no Apoia. Tem que vender meu peixe também. Mas assim, Zet é um core extremamente seguro. Então, para quem vai jogar Qualifier já nesse fim de semana, para quem tá começando, porra, pra onde é que eu vou nesse formato, é um caminho interessante também, assim como o próprio Dimir, né, que a gente tem o Peptin, que jogou com uma lista também bem padrão, e até muito padrão, na minha opinião, assim, sabe? Diff Cavern Bat num mundo que esta carta aqui tá tão popular, Fire Magic, é até complicado, na minha opinião. Mas assim, a lista é bem no padrão. Nas remoções ele foi de Shoot the Sheriff. A gente pode chegar num ponto em que cartas, né, que são Outlaws começam a ficar mais interessantes no formato, porque tá todo mundo usando o Shoot the Sheriff, tá usando Barrier Triumph. Tragic Trajectory. Essa carta merece uma fala minha. Eu torço o nariz pra essa carta, no geral, porque eu acho ela lenta. Porém, se o formato não ficar muito agressivo, apesar que a gente teve listas de RG, acho que 2 no top 8, essa carta já fica um pouco melhor. E decks que conseguem ligar ela com facilidade. Então, Sirena tem isso. A gente tem lista de Self-Bounce. Concordo que a carta começa a ser mais interessante do que Stab. Tá? Então, eu não preciso da velocidade de uma carta instantânea. E eu tenho como ativar o -10 com facilidade. Tudo isso faz essa carta ficar boa. Eu vi algumas partidas do Challenge e tal. E Trajectory, quando eu tava seguindo essas regras, pô, a match é lenta. E eu consigo ativá-la. Lembrando, né? Você tem como ativar ela matando uma outra criatura. Então, vou dar Shoot the Sheriff aqui e Trajectory ali. Beleza, é uma play. Mas assim, Sirena principalmente ajuda muito a ligar essa carta. Mas o B também é um caminho seguro. Para mim, o B, assim como o W Control, por exemplo, são decks que dependem um pouco mais de como é que tá o meta, né? É mais difícil você montar uma lista meio genérica. Que é o caso, por exemplo, o Cauldron consegue fazer muito bem isso. Até o próprio Pixie faz isso, o próprio B, o RG faz isso muito bem e tal. Tem alguns decks que montam listas genéricas melhor. Mas tanto o B quanto o Esper você já consegue adaptar um pouco. Eu acho que o W Control, assim que ele sabe o que ele quer responder, tem um caminho interessante. Essa lista do Cláudio, meu companheiro de Tag Team Cláudio, um beijo pro Cláudio. Eu gostei muito. Tem várias coisas interessantes aqui. Então, ele veio com essa base de mana com 3 Starting Town. E eu conversei rapidinho com ele. Ele falou que, pô, talvez dê pra jogar até com menos. Mas as Shocklands ajudaram muito. E isso que deu um help legal pra esse deck voltar a jogar. Trajectory nessa lista é maravilhoso. É muito fácil ativar essa carta. Então, normalmente vai ser uma mana feitiço dando -10. Então a gente está falando de uma carta realmente fácil de ativar. Cryogen Relic. Você aproveita muito a questão de sacrificar. Eu tava na dúvida de usar isso, porque para mim Dragonstorm parecia só melhor. Mas você quer estourar essa carta para comprar uma extra, dar o Stun Counter é relevante também e ativa aqui também. De resto é o deck de sempre, mas a base de mana ajudou muito ele a ser legal. Eu ainda tenho minhas dúvidas como esse deck joga contra Izete. Tá? Eu tenho os meus poréns. Mas é interessante. Essa lista usou o Acolyte. É uma lista que consegue ser agressiva, então o Acolyte joga muito bem. Apesar de que o Acolyte, pra mim, é uma carta
Poseide contra decks agros. Sage, eu não sei se eu morro de amores. Mas assim, Sim Rip nesse deck é muito bom. Eu acho que a gente tem um caminho legal aqui, sim. Pra mim, o Claudio acertou muito bem. Ele é um cara que gosta muito de Esper Pix. Então eu espero bastante coisa dele. Aqui, nosso querido Fire Suzy, o lindo do Giggs, jogaram de Gruagro. Lista muito parecida com o evento que teve no fim de semana nos Estados Unidos. Né, já tinha a rotação. Eu acho também que é um deck bem tranquilo. Stopping Ground. Esse deck tem que usar 4 em Starting Town. Você quer realmente curvar nisso. E eu gosto muito dessas listas. Você que gosta de jogar de agro, eu acho interessante sim. Tem um Tokens aqui no meio também. É outro deck que eu lembro que eu comentei até no acesso antecipado. Muito parecido com a lista que eu usei, né? Então com Split Up, com Última. Não tá usando o dia de julgamento. Eu acho que dá pra usar o dia de julgamento. Eu não acho que esse deck se importa tanto com Split Up. Parting Gust eu gosto muito nesse deck. Mas também, é uma janela legal. Lembrando, Demolition Field está no T2 ainda, né? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui. Ó, a gente tem uma lista de Gruagro também. Então, de novo, né, bem parecido com essa lista do fim de semana. Temos um Boros Mice aqui, do Brasileiro de Leon. Outro cara que gosta muito de jogar de agro. O que eu gosto do Boros Mice é que a base de mana é muito boa. Muito boa mesmo, assim. Então você tem Fast e tal, você tem um monte de coisa. E é um deck que tem sinergias interessantes. Ele tá usando Shattered by Ghost. Tá usando esse carinha pra card advantage. Eu gosto muito de Opera Love Song nesse deck. Teria que ver com o Deleon porque que ele não usou isso. Tem uma lista de BGzão da massa aqui. Dragões e tal, né? Um BG mais ramp. E tem, né? Aonde começam a vir as novidades. Né, onde começa a vir. Por enquanto, a gente comeu a salada. Tá? Agora a gente vai pra carninha. Agora a gente vai pro rolê que tem o Genesiquá. Eu gosto também de salada, essa comparação não faz sentido pra mim, mas não vem ao caso. Essa lista do WCL, aqui a gente começa. Porque a gente começa falando, é um Monogreen Stomp. Então tem Lanoir, tem Chocobo, tem Bruzlebel, tem Tifa, tem Hydra, tem Traveling Chocobo, aí começa a vir um Ice Steel Explorer. Tá. Aí vem um Vel, aí vem um World Soul Rage. Aí o negócio fica muito louco, porque World Soul Rage, então, você vai dar um monte de dano, você faz um monte de terreno, você volta um monte de coisa, você consegue ter mais ataques incríveis, além de ter um alcance legal, né, você tenta gerar muita mana aqui com a Ice Steel Explorer. E aí o rolê vai. E aí no side, meu querido, no side, Magic Encontro está sendo aplicado. Porque a gente tem aqui uma montanha, e estamos nessa pegada. Mas daí, você pode subir aqui um Mage Bane Lizard e tal, aí você faz um Repulsive Mutation, e coloca X marcadores e anula. Aí você faz um Seed Ship Impact, também está muito bem posicionado, né, contra Cauldron, contra o próprio Esper Pixie que a gente viu e tal. Você tem 8 City Explorer. Aí você sobe um Dragon Hack Assault. E é isso. Tá? 6 manas. Quando entra, dá 3 de dano em tudo. No landfall faz dragão. Meu oponente subiu um monte de remoção. Ora, temos um plano B. E é isso. Sabe? Essa lista é maravilhosa. Assim, Eu assisti partidas dessa lista, então por isso que eu queria. Assim, eu tava esperando sair o negócio pra gravar. É um plano B muito engraçado, não vou negar. Tá? Aquele slot onde vão os Planeswalkers, né, da lista de Monogreen, você meio que vira isso e joga muito pra cima. Se o oponente tiver cheio de remoção, você encaixa um desse e ganha. Tem a questão de que você pode jogar contra decks mais agros também com isso. Mas acho que acima de tudo meu oponente vai ter um monte de remoção, Dragon Hack Assault, um monte de, né, Evolving Wilds, Fable Passage, Escape Tunnel, Terramorph Expanse e ganha. Cara, é hilário. Sério, é hilário isso. É muito divertido, é muito divertido. Eu devo gravar vídeos, né, das novas listas e tal. Essa daqui eu tô, coçando. Porque é muito divertida essa lista. Muito boa mesmo.
Outra lista que eu queria falar muito, do Dykman, sei lá, é com ele como é que fala isso direito. Que é esse o Wzão, né, onde você usa de Warp. Né, você vai ter Charming Price para aproveitar muito isso. Fortune Loyal Seed também consegue aproveitar legal. Beza é uma carta muito boa para você usar os efeitos de blinkar. Aqui, ó, Twinning Twins também. E aí você vai ter, né, tanto o Quantum Rider quanto o Anti-Castle Vestige para aproveitar. Você vai usar Splash Portal também. Então você fica gerando muito valor, né? Então você faz... vou fazer o rolê aqui no Warp, aí tem como blinkar de N maneiras diferentes, aí quando volta, né, não vai sair mais com Warp e tal. Então é uma lista muito legal, né? O Dykman, ele faz conteúdo, eu recomendo procurar os conteúdos dele, são bem legais. Ele gosta muito de testar a lista diferente, essa lista ficou muito divertida, aqui, ficou em 9º lugar, então, né, os Breakers não foram muito legais com ele, mas bem legal essa lista, né, aquela vantagem longa e tal, bem bacana. Ele tá tentando, assim, tipo, eu não tava muito animado pra Warp, pra fazer grandes coisas, mas, pô, juntou um monte de efeito aqui pra blinkar e tal, e parece legal, parece bacana, e tem meus PF aqui também pra aproveitar os rolês. Então o deck faz várias jogadas fortes, assim. E assim, para um primeiro evento, eu confesso que tivemos boas surpresas. Boas surpresas mesmo. Porque essa lista aqui ela já meio que existia, né? Que é um Temurzão acelerando mana, e aí tá usando agora algumas coisas novas e tal. Mas você faz tipo Bahamut e tal, etc. Mas assim, eu acho o Izete muito bom. Eu acho que o B vai se adaptar para bater em Izete, que vai ser, né, o meio que xerifão do formato por enquanto. Mas Gru tá mostrando que sim, decks agros conseguem existir. Eu acho que Naya e Yuna pode aparecer em algum momento também. Tokens eu não tenho muita esperança no Tokens, não. Eu acho ele muito linear. E a match contra Izete Cauldron é difícil, mas talvez ele consiga achar um caminho. Teve uma galera aqui jogando de Mono Red também, né? O nosso querido Faz Parte. Beijo pro Lucas. Tentou aqui uma lista também interessante. Pô, pode ter um caminho sim. Na Shell Mono Red, eu prefiro RG, sinceramente. No momento eu prefiro RG. Mas é alguma coisa, né? O Bertrand aqui também. Mono Red bem classicão. Esse Nova Hellkite é bem legal. Essa lista ela é um Mono Red bem diferente. Porque usa Magda, né? Então você faz aqui os artefatos conseguem gerar dragão. E tem o Sarkhan, né? E o Sarkhan com esse Hellkite, com nova Hellkite também é bem legal. Então tem umas linhas muito loucas aqui também. Uma abordagem bem diferente. De Mono Red fez 4-2, resultado aí bem justo. Mas assim, de novo, eu acho que a gente tá apontando. Pra mim, um deck que eu ficaria muito de olho é esse Esper Self Bounce. Ele foi muito bem, a base de mana é muito boa. Eu esqueci de destacar uma carta aqui. Cosmo Grand Zenith. Essa carta é incrível. Tá? É isso. Esta carta é incrível. Joguem com Cosmo Grand Zenith. Tá? Eu não sei se 4 é muito. Eu fiquei meio que na dúvida nisso. Talvez 3. Mas é incrível. Essa carta é fantástica. Talvez tenha que ser 4 mesmo, porque se você desvirar com isso daqui, é game. Essa carta é absolutamente incrível e é um dos motivos desse deck ter ido tão bem. Então... Mas, assim, Cauldron é um lugar bem seguro pra estar nesse formato para essa primeira semana. Mas, pô, tentar achar uma lista boa de Dimir, que eu acho que elas estão se desenvolvendo. Porque eu falei do próprio Esper Self Bounce, eu acho o RG muito bom também. Mas comecinho, né? Primeiros momentos de T2, eu acho que com o tempo a gente vai chegar num formato bem legal. Lembrando que os qualifiers começam nesse sábado, agora, dia 2. E na outra semana, por exemplo, tem Mox, que daí a gente vai ter um metagame bem mais solidificado, né? Muito pro player vai trabalhar pro Mox para tentar achar a lista ideal, um torneio muito importante do Magic Online. E lá no final do mês começam os Story Championships da Fábula, que são muito bons de jogar também. Inclusive a Cidadã deve fazer. Recomendo jogar. Mas é isso.
primeiros movimentos dessa edição para esse T2 pós-rotação e são, confesso que, muito animadores. Então, veremos os próximos dias. Como eu falei, tem muita gente que vai começar a pegar carta agora, daqui uma semana que todo mundo vai ter acesso. Os movimentos vão com calma. Pós-mocks eu devo fazer um vídeo detalhando bem algumas coisas, porque daí eu acho que daí a gente já tem um T2 que, ó, esse é o ambiente por um tempo, assim, por algumas semanas e tal, dá aquela sentada. Mas, sinceramente, pra mim, Cauldron, B, Esper, RG e tal, são lugares interessantes. Teve uma lista aqui de Azorius Control também, do King Harry, que é boa também. E Azorius Control ainda tá ajustando o que ele tem que responder. É um deck que eu acho muito bom, tá? A base e o W tá ruim? Tá, concordo que a base e o W tá ruim. Mas esse deck não se importa. Então, dá pra fazer algum... Tipo, quando o base que eu tô falando é base de mana, tá? Esse deck não se importa dos terrenos entrando virado, tal. Ele tem muito fixer. Então, ficaria de olho nele também. Beleza? Então é isso. Um beijo pra vocês. Um agradecimento a Citadel, que torna essa série possível. E a gente se vê no próximo vídeo.